Saudade. Saudade já é outra história. Pode ser bem bacana ou bem ruinzinha. Se sentimos saudade alegre do que morreu, que bom. E o que chamo de saudade alegre? É aquela agradável lembrança da pessoa, dos bons momentos, das afinidades, das descobertas, das conversas e das peculiaridades dela. Seu humor, sua sabedoria, seus hábitos e até suas esquisitices. É algo que, ao lembrarmos, pode nos dar uma pontinha de saudade emocionada, mas é uma emoção que nos traz um leve sorriso aos lábios. Uma alegria gostosa. Essa saudade é ótima. É, na verdade, uma homenagem ao que morreu. Uma celebração daquela pessoa. Um reconhecimento. É, por assim dizer, uma prece por ela. Faz bem para a gente e para aquele que morreu. E qual é a saudade que não é boa, então? É a saudade azeda. Chamo de saudade azeda aquela que só traz dor e tristeza. Aquela que não constrói sentimento belo algum. Que não homenageia o que morreu, mas o atormenta. É aquela saudade que lamenta a morte, que afirma ter sido a sua morte com a injustiça divina, como se isso fosse possível. O morto, agora espírito, talvez possa sentir toda essa desequilibrada carga emocional. Sente-se atormentado pela angústia dos que ficaram na terra, deseja ajudá-los e não sabe como. Também passa a achar que seu desencarne foi um erro e uma injustiça. Essa saudade revoltada praticamente convoca o morto a voltar a viver. E olhe que frequentemente isso acontece. O morto, agora espírito, fica por ali, pela casa, pelos negócios, imiscuindo-se nos assuntos para os quais de fato foi chamado. E mesmo não sabendo como ajudar, age. Toma partido, interfere, irrita-se, sofre. A confusão é grande. Então, cuidado. Saudade é algo bom, mas agora sabemos, tem que ser uma saudade boa, uma saudade alegre. De fato, ele deseja ser para ti causa de saudade, não de tormento. Para que serve, pois, definhares-te com uma dor que, se é que os mortos têm sensibilidade, o teu irmão deseja que se acabe? Sêneca. Viajar para esquecer. Num de seus brilhantes textos, Sêneca propõe longa discussão sobre a morte. Ele fala sobre o recurso da viagem para esquecer da morte daquele que amamos. Ele diz que isso não funciona. De nada adianta viajar se levamos conosco em nossa mente o inconformismo, a tristeza e a preocupação com a morte daquele que amamos. O que funciona mesmo é pensar no assunto, raciocinar, tomar decisões a respeito. Não te indicarei os meios dos quais sei que muitos usaram, como que te ocupes de uma longa viagem ou te deleites com uma viagem agradável, como que preenchas boa parte do tempo no exame diligente das contas e na administração de teu patrimônio, como que te ocupes sempre com algum novo trabalho. Todas essas coisas são vantajosas para um breve momento e não são remédios, mas obstáculos para a dor. Eu, porém, prefiro exterminá-la a enganá-la. Sêneca. Morte e amadurecimento. O Espiritismo ensina que encarnamos e reencarnamos para passar por inúmeras experiências e que essas experiências fazem de nós pessoas melhores. Se toda experiência nos ensina algo, aquela ocasionada pela morte de alguém que amamos também nos ensina. E o que a morte de alguém que amamos nos ensina? Ensina-nos que não somos todo-poderosos, há coisas que não podemos evitar. Posso ser a pessoa mais rica do mundo, posso pagar os melhores tratamentos, hospitais e médicos. Não importa quão poderosos, inteligentes ou famosos sejamos, morreremos. Somos vulneráveis e impotentes, ou seja, a morte nos ensina a igualdade e a humildade. Ensina-nos que uma vez que aquele corpo deixou de operar do ponto de vista material, nada mais há a fazer. Podemos nos revoltar à vontade, gritar e espernear, nada muda. Ou seja, a morte nos ensina resignação. Ensina-nos que o tempo passa rápido e que talvez o estejamos desperdiçando com coisas menos importantes. Faz-nos, ou deveria fazer, pensar sobre nossas vidas, nossos objetivos e valores. A morte nos ensina a filosofar.
Ensina-nos que, apesar de vivermos em sociedade, de gostarmos de muita gente, de nos apoiarmos neles, nós somos os responsáveis por nosso destino. Ensina-nos que, no fundo e no fim, contamos em primeiro lugar conosco e que temos condições de continuar vivendo sem aquele que se foi, por mais importante que aquela pessoa tenha sido em nossa vida. Ou seja, a morte nos ensina a autonomia. Humildade, resignação, filosofia e autonomia. Quantas coisas mais, Maria, será que aprendemos com a morte de gente que amamos? Muitas outras. Então vale pensar que a morte do outro, por traumática que seja, nos ensina. Faz-nos pessoas melhores, mais atentas, mais seguras, mais sensíveis. Na morte do outro, amadurecemos. E isso, em nosso processo evolutivo, importa. Se refletires que a tua dor não favorecerá nem a ele, de quem sentes saudade, nem a ti mesmo, em verdade, não desejarás prolongar o que é inútil. Sêneca. Na hora exata da morte. Qual a hora de nossa morte? Não sabemos. Alguns dizem pressentir o momento de sua morte. Chico Xavier, o grande médium brasileiro, disse que desencarnaria num dia de muita alegria para o povo brasileiro. Aconteceu de fato. Ele morreu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil comemorava o pentacampeonato mundial de futebol. Bastante significativo. Chico, a meu ver, nos deu uma bela mensagem. Sua morte não deveria significar grande coisa, não deveria chamar muito a atenção. Melhor se alegrar com o resultado da Copa que se entristecer com sua morte. Brilhante. Mas o que acontece na hora de nossa morte? Os relatos espíritas, de espíritos e de médiuns videntes, dão conta de que o desencarne é preparado com alguma antecedência. No momento do desencarne, alguns espíritos assistentes ali estão para auxiliar no processo. Se a pessoa que vai desencarnar está doente ou muito fraca, por exemplo, o processo vai acontecendo aos poucos. Soltam-se os laços que prendem o perispírito ao corpo. Perispírito, como visto no começo deste livro, é o corpo fluídico que envolve o espírito. É como se fosse o próprio corpo, só que não feito de carne e ossos, mas de uma matéria mais delicada, mais leve, mais sutil. O espírito, quando desencarnado, se manifesta e age usando esse perispírito. Então, no momento da separação, quando o perispírito, juntamente com o espírito, deixa o corpo material, esses laços fluídicos são soltos, um a um, iniciando pelos pés e seguindo até chegar à cabeça. É como desamarrar um tênis tirando o cadarço. Nessa hora, não é incomum o espírito flutuar acima de seu corpo inerte, morto. Ele vê seu corpo. Se morreu numa mesa de cirurgia, por exemplo, vê os esforços dos médicos e enfermeiros para reanimá-lo. Nesse momento, no desencarne, é comum aquele que morreu ficar confuso. Uma sensação de tontura, desorientação, sonho. E aí, frequentemente, não entende ou não quer aceitar que se trata de sua morte. Nega sua morte, apesar das evidências. Acha que está delirando, sonhando ou algo assim. Negamos nossa morte porque não a entendemos. Imaginamos a morte como o fim ou como algo ruim. Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporciona uma boa morte. Leonardo da Vinci, artista e gênio do Renascimento. EQM. Sobre o que acontece no exato momento da morte, Maria? Se você quiser explorar mais o tema, recomendo os livros da médica espírita doutora Marlene Nobre. Num deles, ela explica em detalhes uma vivência bastante comum, a EQM, experiência de quase morte. EQM é quando a pessoa morre por alguns instantes, mas volta à vida. Ocorre, por exemplo, em acidentes e intervenções cirúrgicas. A pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, ou seja, fica sem respirar e com o coração parado por alguns instantes. Morta. Mas é reanimada. Seu coração volta a bater e seus pulmões a funcionar. Mais recentemente, a médica passou a entender a morte não apenas quando o coração. Mais recentemente, a medicina passou a entender a morte não apenas quando o coração para, mas sim quando cessa a atividade cerebral. Nesse intervalo de segundos ou vários minutos em que seu corpo esteve morto, essas pessoas descrevem o que lhes acontece. Muitas dizem o mesmo. Sentem que saem do corpo e o veem ser socorrido.
Percebem que aquele corpo é o seu, mas curiosamente nada sentem por ele, apenas uma agradável sensação de paz. Por vezes, dizem ver um túnel branco de meia luz, outras vezes percebem seres de muita luz. Um túnel branco de muita luz. Outras vezes, percebem seres de luz. Outras ainda dizem ter encontrado parentes ou amigos que já haviam falecido. Não poucos dizem ver, na própria mente, como se fosse um filme, passar toda a sua vida, os principais acontecimentos, numa velocidade espantosa. Alguns dizem ouvir uma voz que lhes afirma que ainda não é chegada a hora de seu desencarne, que devem voltar ao corpo. São como puxados de volta a ele. Recuperam-se. Essas experiências de quase morte, absolutamente consistentes em seus relatos, são muito comuns mesmo fora do meio espírita. Há inúmeros livros, vários dos quais publicados por médicos, estudiosos ou cientistas no mundo todo, tratando do tema. Enquanto escrevo este livro, Maria, leia algumas outras obras. Sêneca recomenda intercalar escrita e leitura. Duas delas dizem respeito à vida do pensador francês Michel de Montaigne, os ensaios do próprio Montaigne e Como Viver, de Sarah Bakewell. Montaigne comenta sobre um grave acidente que sofreu em 1569, enquanto cavalgava, e que mudou seu modo de encarar a vida. Lá, 300 anos antes de o Espiritismo surgir, Montaigne descreve a sensação de morte que teve ao cair do cavalo. Uma descrição coerente com o que a medicina dos séculos XX e XXI viria a chamar de experiência de quase-morte, a EQM. Veja trechos do livro de Bakewell, referindo-se a Montaigne. Parecia que ele queria rasgar o próprio corpo, ou talvez afastá-lo de si, para que seu espírito pudesse partir. Durante todo esse tempo, no entanto, ele se sentia interiormente tranquilo. Ele havia flutuado em direção à morte praticamente sem pensamentos conscientes, seduzido por ela. Morremos da mesma maneira que adormecemos. Simplesmente vamos nos distanciando. Se alguém tentar nos trazer de volta, ouvimos sua voz nas fímbrias da alma. A vida fica presa por um fio, pendurada, como disse ele próprio, na ponta dos lábios. Interessante, não? E olhe que Montaigne nem espírita era, pois o espiritismo não existia. Entre os muitos livros sobre o assunto, Maria, há um que me interessou particularmente, pois não foi escrito por um espírita, mas por um cético homem da ciência. O livro, Uma Prova do Céu, conta com detalhes a experiência de quase morte de seu autor, Dr. Eben Alexander III, um neurocirurgião norte-americano com passagem pela Harvard Medical School e com mais de 25 anos de medicina. Especialista em analisar o cérebro humano, ele afirma categoricamente que enquanto esteve em coma por 7 dias, com seu cérebro inoperante e encharcado de pus, por conta de uma meningite bacteriana, continuava a viver e a pensar. Vivia e pensava mesmo sem o uso do cérebro, que estava absolutamente inativo, morto. Segundo esse médico neurocirurgião, há pensamento, consciência e vida mesmo sem o cérebro. Ou seja, ele reconhece, pois viveu ele próprio essa experiência, a independência do espírito e sua autonomia. Reconhece o espírito como o ser que de fato somos, independentemente do corpo físico. Daí ele concluir que sim, há vida mesmo depois da falência do corpo físico. A vida continua após a morte. Veja o que o Dr. Eben nos conta sobre a sua experiência de quase morte. Porém, vale lembrar que quando estive em coma, meu cérebro não estava funcionando. A parte responsável por criar o mundo em que eu vivia e por fazer as informações chegarem aos meus sentidos estava simplesmente desligada. E, no entanto, eu estava vivo, desperto, verdadeiramente consciente, em um universo marcado pelo amor, pela consciência e pela realidade. Isso, para mim, era um fato indiscutível. Quanto mais meu raciocínio lógico retornava, mais eu via com clareza que o que aprendi durante décadas de estudo e prática médica conflitava radicalmente com o que vivi naqueles 7 dias, e mais eu tinha certeza de que a mente e a personalidade, ou alma, espírito, como queira chamar, continuam a existir depois da morte do corpo. Temam menos a morte e mais a vida incompleta. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Espíritos de parentes e amigos que já morreram. Você já deve ter ouvido relatos da presença de parentes e amigos já mortos que aparecem na hora da morte de uma pessoa. É bastante comum aquele que está prestes a morrer
conversar com um tio, o pai, a mãe ou uma avó que já morreu. Ele parece, e de fato ele está, a ver o parente ali, ao lado da cama, e com ele conversa. Médiuns videntes também percebem essa situação. O que acontece? Esses parentes e amigos já mortos, se estão equilibrados o suficiente, de fato vêm recepcionar aquele amigo que vai desencarnar. Vem para mostrar que tudo caminha, que há normalidade na morte, para acalmá-lo, orientá-lo e facilitar sua reentrada no mundo dos espíritos. Conto-lhe um caso especial, conto-lhe um caso pessoal, que muito me emocionou. Em 2011, minha sogra, Dona Ica, estava já bastante idosa e doente. Eu fui me despedir dela, pois viajaria ao exterior. Despedi-me, saí do quarto, mas voltei porque havia esquecido de dizer algo à minha esposa Fátima. Quando voltei, Dona Ica, olhando feliz para o alto, me disse sorridente, sem mais nem menos: Alexandre, esses seus amigos são bons mesmo. Fátima e eu nos olhamos surpresos, enquanto Dona Ica, feliz, parecia prestar atenção aos tais meus amigos. Poucos meses depois, Dona Ica morreu, tranquila, no amor de sua família. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Amado Nervo, poeta mexicano. Depois do desencarne. E quando o corpo para de funcionar, quando ele morre, o que acontece com o espírito agora fora do corpo físico? Pode acontecer de tudo. Alguns, os mais desapegados ou mais bem instruídos sobre as coisas do espírito, compreendem o que aconteceu e iniciam um processo de adaptação ao novo modo de viver. Reencontram amigos e seguem adiante, agora com novas atividades que lhes permitirão continuar em sua evolução. Esses se equilibram mais rapidamente, sofrem menos ou nada sofrem com o susto da morte. Outros, mais apegados ou muito menos evoluídos, nada compreendem ou, se compreendem, não aceitam a realidade de sua morte. Esses sofrem mais, muito mais. Demoram e, teimosos ou ignorantes, insistem em viver como se encarnados ainda estivessem. Como já não mais pertencem a esta realidade, não dá muito certo. É uma confusão só. Muito tormento, contrariedade e pesar. Frequentemente são pessoas que mais prezam seus bens materiais que o amor aos outros, ou que não se comprometem com a prática do bem, do desprendimento e do estudo. Por vezes, são pessoas que não são apegadas a seus bens materiais, mas sim a seus amores. Não admitem deixar o marido ou a esposa ou os filhos. Sofrem por isso. Sofrerão e farão sofrer os que supostamente amam. Na verdade, tem mais apego do que amor. Até que, cansados de tanto sofrimento, aceitem mudar de comportamento e sigam adiante, cuidando de si e de seu progresso. Também sofrem os que têm outros tipos de apego. É o caso, por exemplo, de um empresário que não aceita deixar seus negócios. É o caso de uma modelo que ama sua imagem e não aceita deixar aquele lindo corpo apodrecer. É ainda o caso do cético, que não admite a vida depois da morte do corpo. E como agir se acharmos que isso pode estar acontecendo com alguém de nosso convívio? Não incentivando a presença daquele que desencarnou naqueles ambientes e orando e pedindo a Deus que o encaminhe. Vale também conversar mentalmente, ou mesmo em voz alta, com essa pessoa, orientando-a para que se acalme e siga seu caminho. Para que não sejamos nós a estar em tal situação, Maria, vale lembrar que quaisquer pensamentos que nos desviem de reconhecer a morte do corpo e a realidade da vida do espírito nos atrapalharão e nos farão sofrer no momento de nossa morte. Infelizmente, não é incomum aquele caso do moribundo que, assustado e temeroso, recusa-se a deixar o corpo. É uma morte sofrida, pois longa, difícil e desgastante, e não precisaria ser. Alessandro, meu bom amigo italiano e colega de centro espírita, outro dia me ensinou algo interessante sobre o momento do desencarne. Fez uma apropriada analogia. Quando nascemos para a vida como encarnados, precisamos de ajuda, do apoio de uma parteira e ajudantes, ou de um obstetra e enfermeiras. Esses nos ajudam a nascer, e outros nos ajudarão nos primeiros estágios de nossa nova vida, até que consigamos agir por nós mesmos. Na morte, que não é senão um renascimento, no plano espiritual, igualmente precisamos de ajuda, e a temos. No momento de nossa morte, sempre há espíritos a cuidar de nossa transição.
estão a nos auxiliar no afrouxamento dos laços fluídicos que prendem o corpo perispiritual e continuam a nos auxiliar pelo tempo que for necessário. Muitos de nós precisamos passar por um período internados num hospital do plano espiritual. Ali somos tratados dos reflexos de nossas doenças no corpo físico. É que o perispírito grava sinais dessas dificuldades, e nós, logo após o desencarne, ainda sentimos alguns reflexos dessas doenças. Por isso é igualmente loucura chorar, porque daqui a 100 anos não viveremos mais, assim como chorar, porque não vivíamos há 100 anos. Montaigne. Ecos. É fácil entender por que a morte do muito apegado às coisas é mais sofrida. Os tais laços fluídicos que prendem o perispírito ao corpo durante o encarne estão muito fortes e vigorosos. Quando vai chegando a hora da morte, eles vão ficando mais frágeis, mais sutis, menos cheios de vitalidade, até que vão se desmanchando e soltando o perispírito. Aquele que está muito apegado às paixões terrenas não quer se soltar, tem esses laços ainda firmes, mas a hora chega para ele também. E ele então tem mais dificuldade e demora mais para separar o perispírito do corpo. Sofre mais. Uma analogia, Maria. Hoje fui limpar vasos de orquídeas que tenho em casa. Fui tirar as pequenas flores amarelas que haviam secado. Estas, as flores secas, caíam facilmente ao toque de meus dedos. Já as flores não secas não se destacavam facilmente dos caules. Com as murchas e mesmo as apenas parcialmente secas, se queria tirá-las, precisava empregar maior esforço, usar as unhas. Assim ocorre conosco também. Se os laços fluídicos ainda estão viçosos, se estão fortes, o perispírito não deixa o corpo físico. Por ocasião do desencarne, se esses laços ainda não esmaeceram, a morte fica muito mais difícil e sofrida. Acontece às vezes até de o sujeito já estar desencarnado há algum tempo, mas, dado que a força energética de suas ligações com o corpo ainda não está totalmente dissolvida, ele continua a ligar o corpo ao perispírito. Ela continua a ligar o corpo ao perispírito e ele, com isso, passa a sentir vários ecos de seu corpo. Com o corpo em decomposição, ele sente sensações desagradáveis que não mais precisaria sentir. Um paralelo para mais fácil compreensão. É como aquele caso do amputado que sente, por exemplo, coceira na perna que já não mais existe. Ecos. A morte não extingue, transforma. Não aniquila, renova. Não divorcia, aproxima. Rui Barbosa, escritor e diplomata brasileiro. Apego. Uma palavra sobre o apego. Cuidado. A tudo nos apegamos, e o apego nos segura firmes nas coisas. E esse segurar nos prejudica muito na hora do desencarne. O apego é como uma forte amarra a nos prender à terra. Queremos tanto algo que não aceitamos deixá-lo para trás. O apego nos segura numa situação difícil, penosa. Sabemos que precisamos ir, mas não nos deixamos ir. Apegamo-nos a quase tudo. A casa onde passamos a infância, a roupa que nunca usamos, mas que não queremos doar. A mesa de trabalho, aos amigos de quem exigimos mais atenção que aos seus outros amigos, ao cônjuge que disputamos com nossos filhos, ao passado, ao animal de estimação, aos símbolos de status, à categoria profissional a que pertencemos, a coisas bobas como um corte de cabelo, aos problemas e até a imagem que temos de nós mesmos. O desapego nos faz bem na saída do corpo, na morte, e nos faz bem também durante o tempo em que estamos no corpo físico. Ele nos dá tranquilidade e espaço para nos ocuparmos com pensamentos mais importantes e nobres e nos faz sofrer menos ou nada quando perdemos algo. Bom mesmo é compreender que nada de fato nos pertence, nem a nossa vida como encarnados. Nada do que temos é de fato nosso, pois tudo nos pode ser tirado. É tudo um empréstimo para que façamos dele bom uso. Se for mal usado, pode rapidamente ser retirado. Ou não é assim? Quantos casos você conhece de fortunas que repentinamente são perdidas? Na verdade, elas trocam de mãos. Vão servir de experiência para outras pessoas. Quantas vezes, de um momento para outro, se perde a saúde?
nada nos pertence de fato, senão nossa inteligência, nosso aprendizado, nossa evolução moral e intelectual. Isso sim é preservado de uma encarnação para outra. Isso é nosso. O resto, o empréstimo, tem de ser devolvido. Fica. Daí aquele ditado que diz: caixão não tem gavetas. Nada se leva, nem status, nem bens, nem títulos. Levamos apenas o nosso conhecimento. Melhor cuidar dele, então. Melhor nos desapegarmos do peso morto e darmos atenção ao que é perene, nossa evolução moral e intelectual. Tudo em nós é mortal, menos os bens do espírito e da inteligência. Ovídio, poeta romano. Atenção ao que importa. Melhor então, Maria, que estudemos, pensemos e falemos no assunto morte, que compreendamos como tudo funciona para que, quando chegar a hora de nosso desencarne, estejamos tranquilos e confiantes. Melhor para nós e para todo mundo. É bom também que vivamos bem, em paz e tranquilos, que vivamos como se fôssemos morrer no momento seguinte, que vivamos prontos para morrer. Nada melhor que não sermos surpreendidos pela morte, achando que ainda há muito a fazer, muito a dizer, muito a reconstruir, muito a perdoar ou ser perdoado. Melhor que pensemos muito no valor das coisas, das pessoas e das relações. E que, pensando sobre isso, saibamos dar valor apenas àquilo que tem valor, ou melhor, dar o real valor a cada coisa. Não supervalorizando algo que nos serve apenas de instrumento e valorizando muito o que nos serve de ensinamento para a alma. Estejamos atentos, Maria, ao que faz de nós pessoas melhores. Sócrates, de cuja filosofia o espiritismo muito se aproxima, teria dito mais ou menos o seguinte: a preocupação do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Sigamos o sábio conselho do igualmente sábio Sócrates. Cuidemos da alma. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Sêneca. Estamos prontos para morrer? Antes de responder se estamos prontos para morrer, vale lembrar, sim, porque sempre nos esquecemos disso, que estando ou não prontos, morreremos. Já daqui a pouco ou daqui a muito tempo, mas morreremos. Então melhor estar prontos, certo? A gente deveria estar sempre pronto para morrer, Maria. É ruim falar isso, não é? Sou estranho, lúgubre, mas deveríamos. Nada nos deveria surpreender. Deveríamos estar preparados para perder o emprego, uma doença grave, cuidar de alguém, sermos cuidados, sofrer uma agressão violenta, ser caluniados, ser desacreditados, a traição, a perda de amizade, a decepção, a solidão, a miséria, a perda da razão, a morte de quem amamos, a nossa morte. Leia novamente a lista acima, Maria. Listei 15 itens. Coincidentemente, você tem 15 anos. Talvez você, mesmo com essa idade pouca, talvez você, mesmo com essa ainda pouca idade, conheça, em cada um dos 15 exemplos, ao menos uma pessoa que já foi surpreendida por cada uma dessas situações. Preocupamo-nos em nos preparar para conquistar as alegrias e os sucessos. Quase nunca nos preparamos para os reveses. E eles vêm. Fazem parte da vida. Ainda bem que fazem. São muito importantes. Educam-nos. E como nos preparamos para esses imprevistos? Transformando-os em imprevistos previsíveis, tomando ciência deles, sabendo que existem. Como diz Sêneca, acontecem com todos e, portanto, podem acontecer conosco. Com relação à morte, a mesma coisa, Maria. Devemos levar a vida prontos para deixá-la a qualquer momento. E isso não é triste, é fato, é corriqueiro. Devemos levar uma vida alegre, uma vida que faça a diferença na humanidade, na nossa comunidade ou na nossa família, ou mesmo para uma só pessoa. Ainda que essa pessoa, no extremo, sejamos nós mesmos. Devemos levar uma vida cheia de significado para nós. Uma vida que nos dê não apenas conforto, sensações, prazeres e regozijos, mas que nos dê a íntima, profunda e significativa felicidade.
A felicidade de estar num bom caminhar, de estar crescendo e auxiliando outros a crescer igualmente. Devemos, como encarnados, levar uma vida que nos deixe livres para deixar de viver como encarnados. Devemos levar uma vida como encarnados que nos permita deixar para trás todas as amarras que poderiam nos atrapalhar no nosso desencarne. E que amarras são essas? Tudo que nos segure por aqui. Apego aos bens, ao status, ao poder, ao dinheiro, às pessoas, à nossa imagem, ao sucesso, ao trabalho, qualquer coisa que nos segure aqui. Nessa lista de amarras, devemos incluir também o ódio e o remorso. É ruim desencarnar odiando. É ruim desencarnar com o pontiagudo punhal do remorso a nos machucar. Para desencarnar bem, o ideal é estarmos em paz conosco e com os outros. Simples não é, mas sabendo como é, que fiquemos atentos e cuidando para levarmos uma vida equilibrada e justa que nos permita tranquilidade ao desencarnar. Vivamos, seja, mas façamos com que a morte signifique progresso para nós. Aspiremos aos mundos menos tenebrosos. Sigamos a consciência que nos leva para lá. Victor Hugo, escritor francês. Meu filho, meu pai, espíritos. Ainda falando em apego, vale pensar também sobre a posse de outros espíritos. Pode um espírito possuir outro espírito? Claro que não. Então, por que dizemos meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho? Esses espíritos, saibamos, não são nossos. Não nos pertencem. Antes de meu filho ser meu filho, ele é um espírito. Idem para minha mulher ou para meu pai. São todos eles espíritos com suas histórias, capacidades e debilidades. Claro que os pais que aceitaram receber um espírito por filho devem orientá-lo e ampará-lo. Pais devem educar os filhos, mas não temos sobre eles mais que a responsabilidade de os ajudar na encarnação. Aliás, uma tremenda responsabilidade. Compreendamos que eles são espíritos específicos que têm as suas necessidades, que eles são deles, que não são propriedade nossa, de que podemos dispor e moldar como quisermos. Cada um de nós é, em primeiro lugar, responsável por si, pelo seu desenvolvimento e pelos seus atos. Cada um é responsável pelo seu progresso, seu caráter e sua felicidade. O que podemos e temos obrigação de fazer é ajudar os que estão, não por acaso, junto de nós nesta encarnação. E essa ajuda, essa educação mais eficiente será se for ministrada mediante bons exemplos. Mas se esses espíritos desejarem seguir um caminho distinto daquele que achamos adequado a eles, paciência. Eles, como nós, têm o chamado livre-arbítrio, ou seja, fazem o que bem entendem e arcam com as boas ou más consequências dessas escolhas. Só assim, cada um vivendo e cuidando das próprias escolhas, crescemos. Por que lhe digo isso? Porque não devemos nos apegar nem mesmo às pessoas. Até porque essas pessoas vêm e vão. Quanto mais nos apegarmos a elas, mais sofreremos. Podemos e devemos amá-las, mas não possuí-las. Óbvio, nem tanto ou não para todos. Não percebes que aquilo que para o homem é o princípio de todos os males e de sua baixeza de alma e da sua covardia não é a morte, mas muito mais o temor da morte? Epicteto, filósofo grego. Não seguremos quem está precisando morrer. Um problema bastante comum na hora do desencarne, Maria. Determinada pessoa está para morrer, precisa morrer, mas não consegue seguir adiante. Isso pode acontecer por uma série de motivos, quase sempre por ignorância e medo da morte. É compreensível e podemos ajudar facilmente dando informações sobre o que se passa, tranquilizando-a, dando-lhe amor e carinho. Mas a pessoa pode estar com dificuldade de desencarnar por um motivo específico, porque alguém não deixa que essa pessoa se vá. Por vezes acontece de algum dos que estão à sua volta exercer certa influência sobre ela, segurando-a por aqui. O raciocínio aqui é o oposto da eutanásia. Na eutanásia, um terceiro, ou a própria pessoa, decide matar alguém que, na sua visão, já não tem mais condições de sustentar uma vida digna. Quem promove a eutanásia mata o corpo, expulsando assim o espírito antes que ele saia por si só. Não respeita a ordem natural do desencarne. No caso anteriormente descrito, em que alguém segura o moribundo impedindo sua morte, é o exato oposto.
O corpo não tem mais condições de sustentar uma vida digna. Nesse caso, o espírito já poderia deixá-lo, só que tem um terceiro força a permanência daquele espírito naquele corpo, impede que ele se vá. Isso acontece sobretudo entre casais. Viveram juntos por vários anos, mas chegou a hora de um deles morrer. O problema é que o outro não aceita tal situação. Não quer ficar sem a companhia daquele de quem tanto gosta e a quem se habituou. Como vai viver sem o outro? Com quem vai conversar, apoiar-se, amar? Mesmo que o outro já esteja em adiantado estado para o desencarne, muitas vezes desacordado, ou doente com dores, ou bastante alienado, mesmo assim, mesmo nesse estado, mesmo sem condições de convívio, o parceiro não quer que ele se vá. Segura-o, impedindo ou, melhor dizendo, postergando sua morte. Igualmente não respeita a ordem natural do desencarne. E como faz isso? Faz por influência. Diz, por exemplo, ao que está para morrer: não me deixe, eu preciso de você aqui comigo. Bastam frases ou pensamentos como esse para que o outro, que gosta daquela pessoa, ao ver seu sofrimento e talvez estando receoso de morrer, não queira ir. Recusa-se quanto pode, mas apenas quanto pode. Chegará um momento em que, querendo ou não, irá. O problema é que a pessoa poderia ter ido antes, mais cedo, com menos sofrimento para si e para todos os que estão à sua volta. Poderia ter saído antes de o corpo se deteriorar em demasia, mas fica, e sofre, e faz sofrer. É no mínimo perda de tempo. E por que fazemos isso, Maria? Por que seguramos as pessoas conosco? Fazemos por ignorância, fraqueza, egoísmo e medo. Ignoramos o que de fato está por acontecer. Achamos que a morte é o fim. Achamos-nos fracos. Não achamos que daremos conta de viver sem o outro. É importante notar que, num caso desses, um só consegue segurar o outro com a anuência do que está por desencarnar. Se um exerce a influência, o outro aceita ser influenciado. Um prepara a armadilha emocional e o outro aceita cair nela. Sei de mais de um caso em que a pessoa estava precisando morrer, mas não ia. Até que aquele que segurava o moribundo foi esclarecido e alertado por alguém e tomou a decisão de deixar o outro seguir adiante. A orientação, nesses casos, é que a pessoa mais próxima daquele que está prestes a morrer converse com ele. Que o libere para o desencarne. Que fale mesmo que o outro esteja em coma, desacordado ou sem condições de compreender o que está sendo dito. Lembremos que estamos falando não com o corpo, mas com o espírito. Essa conversa, moldada pelo carinho e pela sinceridade, deve ser para esclarecê-lo de que ele pode ir tranquilo. Que seu tempo aqui, nesta passagem, chegou ao fim. Que escreveu sua história como encarnado e que agora está na hora de continuar a fazê-la em outras paragens, em outra situação. Que de fato nada há a temer. Que os que o amam lhe querem bem e não sofrendo. Que se cuidarão e ficarão bem mesmo sem ele, mesmo sem saudade, mesmo com saudade. Em resumo, que ela libere o outro para seguir adiante. Isso se passou com meu primeiro e tão querido chefe. Seu mais amado amigo estava bastante doente havia algum tempo, mas não desencarnava. Ele então, orientado, teve essa conversa emocionada com um amigo que estava desacordado. Meu chefe falou ao ouvido do corpo inerte. Esclareceu que ele poderia ir, que estava na hora, que ficaria muito bem. Instantes depois, seu amigo morreu. Contou-me meu chefe que outro amigo deles, vidente, viu o amigo, feliz e tranquilo, despedir-se com um aceno e um sorriso ao se separar de seu corpo debilitado. Não é emocionante, Maria? Não é um meio digno de tratar a quem amamos? Acontece também outra situação semelhante, mas distinta. É quando a própria pessoa que está prestes a morrer se segura achando que os que ficarão precisarão dela. Acha que por causa dos outros não pode morrer. Também nesse caso a conversa é importante e libertadora. Devemos dizer a ela que pode ir, que ficaremos bem. Sempre uma fala adornada pelo amor, pelo carinho e por cuidados. Então, Maria, quando estivermos numa situação assim, pensemos bem. Não sejamos nós aqueles que impedirão que o outro se vá, se for melhor para ele, se for o momento dele. Devemos dar todo o amor, carinho, atenção e cuidado ao que está por desencarnar. Tudo o que for possível. Mas não o prendamos numa armadilha emocional. Deixemos que ele vá tranquilo.
Não é caridoso nem correto segurá-lo. Não é amor. É apego, é ignorância, insegurança e egoísmo. Quando estivermos vivendo uma situação assim, lembremos de falar com o que está prestes a desencarnar. Conversemos com ele, em voz alta, mesmo que ele esteja desacordado. Falamos com o espírito, não com o corpo, e aquele ouve. A angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. Santo Agostinho, teólogo, escritor e doutor da Igreja Católica. Eu, meu melhor amigo. No conceito de que cada um é um espírito responsável por si, me ocorre outro raciocínio que quero compartilhar com você, Maria. Cada um é um espírito. Cada um cuida de si. Todos temos nosso livre-arbítrio, ou seja, podemos fazer o que bem quisermos e arcaremos com as consequências, boas ou ruins, disso. Ora, se eu sou um espírito e sou responsável por meus atos, sou eu quem dirige a minha vida. Isso parece óbvio, mas não é. Existe muita gente que delega a responsabilidade de cuidar da própria vida. Acha que os outros é que são responsáveis pela sua felicidade ou infelicidade. E esses outros podem ser os pais, os irmãos, o cônjuge, os filhos, o chefe, o médico, o governo, qualquer um que não ele. Ninguém tem mais interesse, acesso, controle e responsabilidade sobre mim do que eu mesmo. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, eu sou responsável por minha felicidade, eu sou meu melhor amigo. Veja, não é que outros não se importem comigo, não queiram o meu bem e não estejam dispostos a me ajudar. Nem que eu deva ser arrogante, centrado em mim e displicente com relação aos outros. Tampouco que eu deva me isolar e viver como um ermitão. Não mesmo. O ponto aqui é que temos uma excepcional oportunidade, pois tudo depende em primeiro lugar de nós mesmos. E isso é ótimo. Compreender isso nos liberta e nos dá a real dimensão de nossa autonomia. Também nos faz compreender que jamais estaremos sós, uma vez que temos a nós mesmos. Esse reconfortante pensamento tem outra vantagem. Se compreendermos e assumirmos que somos os responsáveis por nossa vida, não seremos um peso para outras pessoas. Então, se sou meu primeiro e mais constante recurso, se tudo depende a princípio de mim, é meu interesse me cuidar. Cuidar do meu corpo, sim, mas sobretudo, cuidar de meu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Cuidar de minha alma. Que eu seja um tremendo conselheiro e amigo de mim mesmo. Claro que isso não significa sermos egoístas, personalistas, sectários ou arrogantes. Não. Sejamos fraternos, generosos, compreensivos, solidários, simpáticos às causas e dores alheias. Sejamos bons, mas sejamos também responsáveis por nossos atos. Esforcemo-nos por ser corretos, honestos, éticos e coerentes. Tenhamos autonomia. Esforcemo-nos por não ser um peso para ninguém, por não causar mal a ninguém e por nos antecipar à necessidade alheia, fazendo o bem ao outro. Amadureçamos, sejamos donos de nosso destino. Existe conforto maior que saber que posso sempre contar comigo? Deus nos dá pessoas e coisas para prendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que Ele quer. João Guimarães Rosa, escritor. E como é que eu faço para tomar as rédeas da minha vida? Pelo que discutimos até agora, Maria, deve ter ficado claro que um ponto importante para quem quer ter uma vida e uma morte tranquilas, ou mesmo para quem quer lidar bem com a morte alheia, é cuidar de si. É ter o controle da própria vida. É compreender o que acontece à sua volta e ser responsável por seus atos e por construir seu futuro. A pergunta então é: como é que faço isso? É difícil dar uma resposta única. Para tentar responder, listei meia dúzia de passos bacanas que penso serem importantes para quem quer ter controle e autonomia em sua vida. Veja se concorda, Maria. Atenção a nós mesmos, aos nossos pensamentos, falas, reações e atos. Honestidade para identificar onde erramos, evitar ficar nos justificando. Coragem para mudar o que achamos que devemos mudar em nós. Paciência para seguir firmes, mesmo se o resultado não vier de imediato. Persistência, porque mudar e nos aperfeiçoar nem sempre é fácil.
automotivação, alimentando-nos de cada pequeno ganho na melhora em nosso comportamento. Em resumo, quem quer ter o controle da própria vida e ser agente de sua evolução talvez deva mesmo prestar atenção ao modo como é e como age. É o sábio aforismo grego: conhece-te a ti mesmo. E fazendo isso, nos conhecendo, devemos também nos comprometer com nossa melhora moral, intelectual e, por consequência, espiritual. E a partir desse comprometimento, que partamos para a ação, a boa ação. Quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Montaigne.